Empatados na nona posição, temos Dash to Puff e Dash to Puff 2. Um deveria ser continuação do outro, mas os dois são tão parecidos que parece até que são o mesmo jogo. Dash to Puff e Dash to Puff 2 são literalmente quase que a mesma coisa. Nele você tem várias fases e nelas você tem que controlar uma bolinha e fugir dos obstáculos. Só que em cada fase você tem que controlar a bolinha de um jeito diferente. No Dash to Puff 2 tem uma coisa que eu não gosto que não tem. É que tem algumas fases que você tem que comprar com o dinheiro do jogo. Elas são baratas, custando apenas 500 essas bolinhas brancas que eu não sei o que é. Mas ainda assim eu acho que não precisava ter. Mas ainda assim isso não faz diferença nenhuma no jogo. O jogo também tem uma música que fica tocando quando você passa dos obstáculos. E a música ela não está necessariamente no ritmo dos obstáculos. E quando você perde, você tem que voltar à fase. Só que você não volta naqueles obstáculos. Você volta nos obstáculos que você perdeu na outra rodada. Ou qualquer outro que tenha entrado também. Às vezes tem algumas coisas que tem em um jogo que não tem no outro. O jogo tem várias skins novas e é mais ou menos isso. Em oitavo lugar, Geometry Dash World. Geometry Dash é uma série gigante, com 5 jogos, com neles várias fases. E o Geometry Dash World, na minha opinião, entre esses 5 jogos, é o pior de todos. Sabe, tem uma coisa que eu acho nele que é muito ruim, eu acho ele muito fácil. Tipo, as fases dele são muito rápidas e são, muito fáceis assim comparado com os outros jogos. Eu acho que elas deveriam ser mais difíceis. Por isso que esse é o único jogo que você tem que vencer uma fase para poder liberar outra. Nesse jogo você pode ver algumas fases feitas pelos fãs, mas você não pode pesquisar igual no jogo original. E além disso, esse jogo tem várias coisas que tem no jogo original, como por exemplo a lojinha, esse mesmo negócio, né, de poder ver algumas fases dos fãs. Só que eu acho que ele fica o pior porque tem como fazer isso no jogo original, entendeu? Esse jogo, a única coisa de novo que tem nesse jogo é uma coisa muito, que é muito sem graça, entendeu? Mas ainda assim ele consegue ser um jogo bom. E por isso que eu botei ele numa posição tão à frente assim. Em sétimo lugar, Geometry Dash Lite. O Geometry Dash Lite, eu basicamente não preciso falar nada. Ele é exatamente um Geometry Dash, tira tudo que o Geometry Dash tem e só bota personagens e algumas fases do modo feito pela Robtop. Em sexto lugar, Geometry Dash Meltdown. A capa do Geometry Dash Meltdown, na minha opinião, é uma capa que chama muita atenção. Não sei lá, eu sinto que me identifiquei com ela, como me identifiquei com outras também. Eu acho esse personagem um personagem legal e ele combinou com esses tons de laranja. Agora, vamos falar do jogo em si. O jogo contém 3 fases e são 3 fases muito fáceis, mas que chegam a ser um pouco desafiadoras. Aí você fala, mas Felipe, você tinha que debutar esse jogo um pouquinho mais atrás. Se o Geometry Dash World, que tem mais fases e que também ficou atrás, você botou mais atrás, por que você não botou esse atrás também, sendo que ele também é fácil? Por quê, galera? Porque tem uma coisa que eu tenho que explicar a vocês. O Geometry Dash World, ele tem fases fáceis, tem sim. Só que as fases fáceis dele não são fases desafiadoras. Além de serem fases muito curtas, mesmo sendo fases criativas, são fases ridiculamente fáceis. A música que eles usam também é uma música pequena exatamente por causa disso. Só que o Geometry Dash Meltdown, ele pode ser até um jogo difícil. Quer dizer, pode ser até um jogo fácil. Só que ele é um jogo um pouco desafiador sim. As músicas são legais, as fases são longas. E isso dá uma graça no jogo e não é uma coisa que eu senti quando eu joguei Geometry Dash World. Além disso, as músicas têm fases muito maneiras, cara. As músicas do World são muito maneiras, cara.
A minha favorita é a segunda, mas eu também adoro a primeira e a terceira, cara. E os moedões estão em lugares que, na minha opinião, não são tão criativos assim. Os do Sub-Zero são mais criativos, mas não deixam de ser legais assim. Mas esse jogo, ele é realmente muito interessante. Eu falo que ele é fácil por quê? Porque ele só tem fase Easy, Normal e Hard. E sério, cara, eu nunca senti dificuldade. Quer dizer, eu nunca senti dificuldade. Hoje em dia eu não sinto nem um pinguim de dificuldade em vencer uma fase que esteja nesses níveis. Mas eu gosto do tema das fases porque eu sinto que eles são tipo tema medieval, tipo tema de castelo. Eu não acho que a terceira fase se encaixa muito nesse tema, mas a primeira e a segunda se encaixam perfeitamente. E mesmo tendo só 3 fases, o jogo consegue ser muito completo. Tipo, o jogo ele tem vários personagens que você ganha quando você consegue os personagens. E são personagens muito interessantes e legais, que combinam com as fases. Não são simplesmente personagens aleatórios, tipo, então você vai ganhar, sei lá, finge que a fase é uma fase de fogo e você ganha um unicórnio. Nossa, que sempre foi isso. Entendeu? Não faz muito sentido. Mas ainda assim, o jogo ele consegue ser muito legal, sabe? Eu recomendo muito que vocês joguem, se vocês gostam. Se você for um cara muito pro player, você com certeza vai ganhar o jogo de cara assim. Vai chegar e ganhar assim, porque, cara, sendo muito sincero, esse jogo não é nem um pouquinho difícil. E seria mais ou menos isso o jogo. Cara, mas mesmo eu gostando do jogo, vou falar uma coisa e vou ser bem sincero. Cara, eu adoro o jogo, o tema é muito legal e tal. Só que, tipo, eu acho que é desnecessário eles fazerem um jogo pra botar 3 fases e o jogo ficar esquecido, como se tivesse abandonado, nunca mais atualizado. Tipo, eu acho muito desnecessário. Imagina se eles pegassem o Smash Dash Meltdown e botarem essas 3 fases dentro do Smash Dash. Ia ser muito mais legal. Em quinto lugar, Geometry Dash Sub-Zero. A mesma coisa que eu falei no Meltdown, vou ter que repetir no Sub-Zero também. A capa me chama, sei lá, muita atenção, me identifico com ela. Só que a diferença é que antes era uma capa quente, agora eu sinto que é uma capa mais gelada. E sério, cara, mesmo que a capa esteja parecendo ser gelada, não tem nada a ver com o que realmente o jogo é. As fases são fases, na verdade, que são bem quentes. E são fases até bem agressivas. Sabe, de todos os jogos, esse é o mais atualizado, é o mais recente. E o engraçado é que mesmo sendo mais recente, foi produzido em 2017. Porque depois eles só ficaram atualizando o Dash mesmo. E tudo que eu falei no Meltdown, eu vou ter que falar agora aqui também. Pô, cara, eu não acho que eles deveriam fazer um jogo só com essas 3 fases do Sub-Zero. Eu acho que as fases do Sub-Zero tinham que estar no Geometry Dash, normal. Pô, eles vão fazer um jogo e não vão atualizar? É exatamente a mesma coisa que eu falei quando eu tava explicando o Meltdown. Sabe, as fases são as fases mais, tipo, como a gente pode dizer, mais inovadoras, com mais coisas novas, coisas que não tinha nos outros, que agora agora tem nessa, que, cara, ficaram sensacionais. Os moedões são os moedões mais criativos que eu já vi na minha vida, cara. Esses moedões estão muito bem escondidos e muito bem localizados. Tipo, como eles não são iguais os do Meltdown, que eles pegam uma chavezinha, olha, um caminho muito visível. Os moedões estão praticamente super escondidos, parece que eles estão querendo brincar de pique-esconde com você. Além disso, as fases têm músicas ótimas, músicas muito boas. E esse jogo eu não considero ele fácil. Só a primeira e a segunda fase que eu acho que elas são um pouquinho fáceis. Quer dizer, elas são bem fáceis, sendo bem sincero. Só a terceira fase que eu acho bem desafiadora. Eu não consegui ganhar ela ainda. Mas tô quase ganhando, gente. Porque o que acontece? A terceira fase tem vários momentos que eu acho que dá uma complicada. Por exemplo, aquela hora da setinha,
que você tem que tomar cuidado naquela hora que vira para você não encostar, ou aquela hora que você vira de cabeça para baixo, fica virando de cabeça para cima quando você está com o cubo. São momentos bem desafiadores e que fazem você ter que agir bem rápido, porque um toquezinho errado que pode ferrar tudo. As fases são fases de tamanho normal, igual o tamanho de fase dos outros jogos, mas sendo bem sincero, quando você tem uma fase que você pega o jeito, como a fase toda hora tem inovações e coisas novas e divertidas, a fase parece ter tipo 1 minuto, na verdade ela tem 2 minutos, cara, passa muito rápido assim. Mas sério, foi o que eu senti quando eu joguei, não sei se vocês vão sentir uma coisa diferente. Agora teve uma coisa que eu senti aqui, que eu achei bem diferente lá do Meltdown. O que acontece? Lembra quando eu falei que lá a primeira e a segunda fase tinham um tema parecido com o tema de castelo? Então, a segunda fase ela tem muito tema de fogo também, mas dá pra ver um pouco de castelo em algumas áreas. Mas bem, como eu tava indo dizer, mas as fases do Sub-Zero, ou Sub-Zero, né? Sub-Zero, elas são fases bem diferentes umas das outras. Elas não são fases parecidas assim. Tipo, numa fase tem uma caveira gigante, na outra fase tem setinha pra todo lado, na outra fase tem um monte de coisas coloridas piscando, na outra fase tem... Ai, cara, são muitas coisas. Sei que tem uma coisa. As fases são bem diversificadas e as vezes só 3 fases são bem diferentes umas das outras. Uma é normal, uma é harder e outra é hard.